Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar para vocês aqui de um assunto que eu acho bem interessante e que é um debate que eu acho que muita gente deve pensar um pouco nesse assunto, que é a questão da música. A música como um todo. Logicamente, o foco do canal Coisa de Colecionador é o rock. E dentro do rock tem um recortezinho ainda menor, que é o rock erudito, o hard rock e o heavy metal, tá? Mas dentro desse recorte, uma coisa ainda menor, eu quero falar um pouquinho sobre vocês qual é o meu conceito de música como um todo, logicamente refletindo diretamente nisso tudo que eu estou falando aqui, no rock erudito, no hard rock, no heavy metal, tal, tá? Por quê? Para mim, música é essencialmente melodia. Melodia é a essência. Uma belíssima melodia vai produzir uma belíssima música na maior parte das vezes. Quase 90% da música está garantida se você tiver uma belíssima melodia inventada, né? Tem músicas muito simples, tem músicas muito básicas, tem rock and roll muito básico, que tem uma melodia tão fantástica que você acaba grudando nela e você não esquece mais, tá? Logicamente, isso aí é um componente que é apenas um componente, tá? A música, o rock, de uma forma geral, tem outros componentes que vão se somar à melodia para tornar ele realmente excepcional, inesquecível e que vai consolidar essa música para as próximas gerações, para muitas gerações, né? Que é o material que nós trabalhamos aqui. O material que é colecionável é, antes de tudo, um material já consolidado, ou seja, já caiu no gosto da maioria, 90% das pessoas gosta, e aí se torna um material colecionável que frequentemente sai em novas edições, umas coisas bem legais. Mas a melodia é a alma da música. E aí vem uma questão que é muito comum, né? Eu acho que música, para mim, acima de tudo, é música instrumental. Música é instrumento musical. Um conceito, na verdade, muito antigo, um conceito erudito. Se você pensar na música de alguns séculos passados, né? A chamada música clássica ou música erudita, era a música de orquestras. Orquestras menores, orquestras médias, orquestras gigantescas, chamadas orquestras sinfônicas, né? Aí tinha as filarmônicas, tinha os quartetos, tinham várias coisas que você pode estudar se você estudar um pouquinho de música. Mas a música era melodia, era instrumento, tá? É lógico que eu também não estou descartando a voz. O vocalista, os vocalistas podem fazer parte de um instrumento, a voz pode ser um instrumento. Só que aí você vai falar de pessoas que têm uma capacidade vocal muito única, muito exclusiva, muito especial, muito diferenciada. É uma coisa inata, é uma coisa que nasceu com a pessoa, um talento extraordinário, não é para todo mundo. Por isso eu faço muito uma distinção entre cantor e vocalista. Tá? Às vezes as pessoas tratam as duas coisas como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Não é. O cantor é qualquer um que tenha uma afinação da voz, uma afinação musical mínima, razoável, e que é capaz de declamar uma poesia cantando, né? Dentro de uma determinada melodia básica. Isso é um cantor. Um vocalista vai muito, muito, muito além. O vocalista pode até ser um cantor lírico, né? O que é um cantor lírico? É um cantor que é capaz de ter uma voz tão extraordinária, tão especial e tão bem trabalhada, porque não é só talento, tem também suor, que é trabalhar a voz para se tornar um cantor lírico, que é um cantor de ópera, né? Os famosos cantores de ópera, os famosos tenores, né? As famosas sopranos, né? Mulheres com uma voz absolutamente extraordinária,
Aí nas vozes femininas, né? Você tem o contralto, você tem as sopranos, né? E nas vozes masculinas você vai ter o baixo, o tenor, o barítono, que são vozes extraordinárias, de nascença. Nasceram assim, trabalharam, estudaram, conheceram música, e daí as vozes se tornam verdadeiros instrumentos. Por isso é que eu considero que música não é a música que você declama uma poesia com um mínimo de com afinação e um mínimo de interpretação e chama de música. É aquela música muito típica da MPB, né, da música popular brasileira e da música pop de uma forma geral, que é aquela música que começa com o cantor cantando e quando ele acaba de cantar, a música acaba. Os instrumentos entram apenas como um pano de fundo para alguém ficar cantando uma poesia. Isso é a essência da MPB, da música popular brasileira e de outros também, de outros estilos também. A música pop é recheada dessas coisas, de músicas que tem um cantor e tem uns instrumentos que acompanham ele lá. Os instrumentos meramente acompanham ele. Isso, para mim, não é música. Oh, que absurdo dizer isso, não sei o que, babá. Respeito todo mundo, você tem direito de gostar do que você quiser e eu direito de lamentar o que você gosta. Mas é seu direito gostar, tá? Se você acha que mesmo o Rock Brasil, aquelas famosas músicas do Rock Brasil, são músicas que são meramente panos de fundo, são melodias que servem de pano de fundo para alguém declamar uma poesia, tá? Uma poesia cantada. Isso não é música para mim. Música para mim é, acima de tudo, instrumental, tá? Se não tiver voz, não tem problema nenhum, não faz falta. É como se você montasse uma banda sem um determinado instrumento. Você, por exemplo, você faz uma banda e não tem teclado, né? Muitas bandas de rock não tem tecladista. Isso é muito comum na banda de rock, né? Você tem aquele rock bem básico, bem elementar, que é o rock da guitarra, às vezes duas guitarras, a guitarra solo, a guitarra base, né? O baixo e a bateria. Solamente só. Tá? Isso é música, tá? É básica, é simples, mas é música, porque é só instrumental. Para uma voz entrar num grupo, seja o mínimo que seja um grupo básico de rock, guitarra solo, guitarra base, baixo e bateria. Você tem que ter um vocalista, você tem que ter uma alguém com uma voz, com uma capacidade lírica, com uma capacidade de assumir com a voz como se fosse um instrumento musical, tá? Isso para mim é a essência da música das bandas, né? E das melhores bandas de rock, inclusive até numa orquestra. Você pode ter um solista, vocalista, né? Um cantor lírico, uma soprano, ou um tenor, ou um barítono, sei lá, e ele cantar junto com a orquestra. Ele está entrando na orquestra como se fosse um instrumento. A voz dele não está se prestando apenas a ler a letra, a interpretar razoavelmente a letra. Não! Ele está usando a voz como se fosse um instrumento musical. Tá? Se você for ouvir uma ópera, por exemplo, que é um estilo de musical muito famoso, hoje em dia eu acho que anda meio com um público muito reduzido, mas ainda é um estilo de música famoso, erudito e tudo mais, você vai perceber que as palavras não se prestam a uma interpretação automática, não. As palavras se prestam a um conjunto de sons. As palavras são usadas como sons, com uma certa qualidade melódica. As palavras, inclusive, são escolhidas dentro dessa poesia cantada para compor dentro da melodia, tá? Isso é a essência da música. Isso existe no rock and roll? Existe sim, principalmente no famoso rock erudito, que é o que o nosso canal mais se dedica aqui em falar, né? A gente fala sempre de rock erudito aqui, e eu quero
nesse capítulo, começar a trazer uma banda que depois eu vou até fazer um vídeo específico dessa banda, porque eu acho uma banda fundamental dentro do rock erudito, né? Uma das bandas mais eruditas, de rock mais erudito. Eu estou falando aqui do Renaissance. O Renaissance é uma banda do início dos anos 70, tá? Que gravou apenas um álbum antes desse aqui, que é o mais famoso, né? Ele gravou um álbum chamado Prologue, muito apropriado, né? Nada como um prólogo, né? Prologue é o primeiro álbum dele. O segundo álbum do Renaissance é esse aqui, que é um álbum antológico, é um álbum que é uma marca profunda no grupo, e é um álbum espetacular para mostrar a proposta da banda, tá? No Prologue, a instrumentalização, os instrumentos musicais é que pesam muito. É um álbum extremamente instrumental. A voz praticamente não pesa. Por quê? Porque os membros da banda são músicos com uma qualidade musical, com um conhecimento de teoria musical gigantesca. Gigantesco. O conhecimento deles é gigantesco, tá? Então, eles criam o primeiro álbum. Só que surge uma voz que realmente é um instrumento musical. É um dos maiores símbolos de uma voz instrumental. Essa mocinha bonita aqui, ó. Essa mocinha bonita aqui, chamada Annie Aslan. Aqui está o restante da banda, aqui, ó. Baixista e baterista, todo mundo cabeludão, com esses bigodes anos 70, esse visual anos 70 aqui. O compositor, né, que pesa muito na banda também, e aqui a Annie Aslan. A Annie Aslan, gente, é simplesmente uma das vozes mais instrumentais e que prestou um serviço maravilhoso ao rock erudito, tá? Esse álbum aqui é o Ashes Are Burning, As Cinzas Estão Queimando. Ashes Are Burning é um emblema do rock erudito. É uma música, assim, excepcional. E depois, aí que tá. Aqui nesse álbum, eles gravam uma música que ela deve ter uns 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos mais ou menos, que é exatamente a música que dá título. Ashes Are Burning. Ela é uma música fundamental, deu título ao álbum, uma música maravilhosa, tem uma melodia inesquecível e ela é executada por diversos instrumentos. Aqui tem uma força muito grande nos teclados, principalmente no piano, né? O tecladista aqui, que é o compositor, ele não era nem um multitecladista estilo Rick Wakeman ou estilo Keith Emerson, não chega a isso tudo, mas é um sujeito de uma competência musical extraordinária, tá? Então, posteriormente, na turnê de lançamento desse álbum aqui, eles gravaram esse álbum aqui muito emblemático, inesquecível, que é o Renaissance no Carnegie Hall. O Carnegie Hall é uma das salas de apresentação musical, né? Salas de música mais famosa da Inglaterra. Provavelmente ainda é a mais famosa, uma qualidade de som extraordinária, né? E o Renaissance foi uma das primeiras bandas de rock a tocar no Carnegie Hall. Isso era para muito poucos naquela época. Esse álbum aqui, se eu não me engano, é de 1976. 1976, o Renaissance tocava no Carnegie Hall, que é uma sala de espetáculos assim, chique, muito chique, lá, chiquíssima, da Inglaterra, né? Do Reino Unido e tal. E aí depois gravaram outros álbuns, mas esse vídeo aqui não é para falar do Renaissance. Eu só estou usando a Annie Aslan como um exemplo de uma voz instrumental. Uma voz que faz toda a diferença, tá? A grande maioria são cantores. Poucos são vocalistas e com uma capacidade de transformar a voz num instrumento musical, tá? Alguns exemplos, eu vou citar aqui alguns exemplos para não ficar só na Annie Aslan. Eu vou citar aqui eu não vou lembrar o nome dela aqui, a Jutta Nienhaus, do Analogy. Outra voz de mulher poderosíssima. Não vou falar só de mulheres aqui não, tá? Mas vou começar falando por elas, que eu acho que merecem ser destacadas. A Jutta Nienhaus, do Analogy, uma mulher com a voz muito mais rouca, muito mais grave, mais poderosíssima, que faz um trabalho maravilhoso aqui nesse, infelizmente, único álbum da banda, né? Único álbum. Depois eu tenho que citar outra menina maravilhosa, também dos anos 70,
que é a do cover there, a Sônia Cristina Linwood. A Sônia Cristina Linwood, inicialmente só Sônia Cristina, depois Sônia Linwood, ela mudou o nome dela, provavelmente porque casou, etc. E a outra voz, eu diria que é uma voz intermediária, não é tão grave como da Jutta Nienhaus e nem mais suave, mais aguda do que a Anne Haslam, do Renaissance. Então aqui nós temos o Cover There. O Cover There também é uma banda extremamente erudita. Nossa, eles adoram tocar Vivaldi. Tem coisa mais erudita do que você tocar Vivaldi? Não tem, né, gente? Desculpa, mas não tem. E aqui, esse aqui é o primeiro álbum da banda, o Air Conditioning. Mas eles têm uma meia dúzia de álbuns, ou um pouquinho mais até, muito bons, e todos eles com a Sônia Cristina Linwood, tá? Bom, alguns exemplos eu já falei aqui, mas existem outros exemplos, tá? Eu vou trazer até um pouquinho para o universo pop, vou trazer para o universo pop, tá? Algumas vozes que, apesar de tocar, de cantar coisas que eu não aprecio, porque são pop, são muito comerciais, são muito bobinhas, mas eu respeito como vocalistas, tá? Eu tenho que citar aqui, de cara, a Christina Aguilera. A Christina Aguilera tem uma voz instrumental. A voz dela é maravilhosa, é poderosíssima. Infelizmente, muito mais voltada para um pop, para um comercial, para ganhar dinheiro, tal, não sei o quê. Tudo bem, cada um tem seu gênero. Eu não coleciono, eu não ouço, mas eu sei da competência, do talento da voz da Christina Aguilera, tá? Outra que eu também posso estar nesse caso aí é a Joss Stone, que começou fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é o blues, mas acabou enveredando para o pop, mas também é uma voz poderosamente instrumental. Além disso, é lógico, eu tenho que citar aqui a Janis Joplin. Claro que a Janis Joplin, com aquela voz arranhada dela, esgarçada, exagerada, né? Também era uma voz que se prestava a um instrumento. O que ela cantava tinha menos importância. O que tinha importância era a forma como ela cantava, a melodia que ela impunha na voz dela, que entrava no contexto da música, da mesma maneira que isso acontece com a Anne Haslam, com a Sônia Linwood, com a Jutta Nienhaus, com todas essas aí. A voz delas é como se fosse um teclado, uma guitarra, um baixo, uma bateria. Esse é o que da música. A música é melodia. A voz que é capaz de criar um instrumento musical é uma voz melódica, e então ela entra no conceito da música. Tá? Além disso, eu tenho que citar aqui, é claro que eu tenho que citar aqui, a voz do heavy metal erudito, hard rock erudito. Esses rótulos são difíceis, mas vamos lá. Eu tenho que citar aqui o Evanescence e tenho que citar aqui a Emily. A Emily do Evanescence, nossa, que voz incrível, que voz instrumental, que potência de voz, tá? Realmente, a voz da Emily entra no Evanescence como se fosse outro instrumento ali no grupo, tá? A letra é um segundo momento. A interpretação da letra, a compreensão do que ela está cantando entra num segundo momento. Você pode ouvir perfeitamente sem entender porra nenhuma. Você pode ouvir uma ópera em italiano sem entender porra nenhuma do que o cantor está cantando. Você pode ouvir. Por quê? Porque a voz dele entra como se fosse um instrumento e você faz a sua viagem musical da maneira que você quiser. Isso é o segredo da coisa. Por que eu gosto de rock erudito, de hard rock ou de heavy metal lá desde os anos 70? Porque eu gosto das melodias, das vozes, daquele negócio. Eu entendia tudo, eu entendia inglês quando eu tinha 10, 12 anos de idade? Não entendia porra nenhuma. As letras não tinham o menor significado para mim. Mas a melodia que o conjunto trazia e as vozes combinavam, tornavam a experiência muito forte, muito poderosa, incrível mesmo. E aí agora eu tenho que falar um pouquinho, eu esqueci de mostrar aqui, né? O Evanescence, a minha querida Emily, né? Já geração 2000, né? O Evanescence é uma banda
que fez um sucesso muito grande no início dos anos 2000. Infelizmente, compôs poucos álbuns muito bons, mas sem dúvida nenhuma era uma promessa extraordinária. Essa edição aqui é o Fallen, né? O melhor álbum deles, né? Até hoje, o primeiro e é o melhor álbum deles é o Fallen. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos meninos, né? Também tem que falar dos meninos, é justíssimo falar dos meninos. E aí, tem um grupinho até relativamente grande, não é um grupo pequeno, mas também não é muito grande. Mas tem um grupo de vocalistas masculinos, né, que realmente são, né, incríveis, inesquecíveis e sensacionais. Eu vou começar falando aqui do Jon Anderson. Jon Anderson do Yes. Jon Anderson do Yes é um vocalista com uma capacidade de cantar aquele famoso falsete, né? É aquele homem que tem uma voz grave, mas que quando canta ele consegue usar uma voz quase que feminina. É o caso do Jon Anderson, que usa muito do falsete. E aí me lembra já de outro grande cantor não, nem vocalista, que é o Fred Mercury, do Queen. O Fred Mercury é uma das vozes masculinas mais poderosas de todos os tempos. É inesquecível quase tudo que o Fred Mercury fez com a voz. E mesmo que você não entenda uma palavra do que o Fred Mercury está cantando, você fica impressionado com a qualidade instrumental da voz do Fred Mercury, tá? Vamos adiante. Outro vocalista que eu respeito. Bom, eu tenho que citar aqui, eu não estou com um álbum dele, mas eu tenho que citar aqui, logicamente, o Robert Plant, do Led Zeppelin. O Robert Plant é uma dessas vozes extraordinárias, inesquecíveis, instrumentais do rock, do blues, né? Porque o Robert Plant tem uma pegada de blues muito forte, né? E o Robert Plant realmente. Lógico que eu concordo com alguns que dizem que o Robert Plant grita um pouco demais. Ele grita um pouco demais, realmente. Ele é meio gritador. Mas, independente disso, quando ele não está gritando, a voz dele é impecável, perfeita, muito instrumental. Aí, dentro dessa área do hard rock, eu tenho que citar meu querido aqui, eu adoro o Ian Gillan. Ian Gillan, do Deep Purple, é outra voz instrumental em todas as fases da vida dele, né? A voz, ela muda muito com o tempo. Os nossos timbres de voz, as nossas capacidades ao atingir determinadas escalas, normalmente, inclusive, com a idade diminui. Você já não consegue atingir mais tons mais agudos. Você já não consegue com a determinada... Mas o Ian Gillan faz uma verdadeira mágica com essa voz espetacular dele, que me lembra um pouco, inclusive, a Janis Joplin. Eu acho que ele pega meio naquela escola musical da Janis Joplin, tá? O Ian Gillan do Deep Purple. Bom, não posso deixar de falar de outra voz imensamente instrumental, mas que é menos conhecida. Mas hoje em dia, né, gente? Hoje em dia tudo está à distância de um dedo. Um dedo, você vai ouvir o que você não conhece do que eu estou falando aqui. Você, com um dedo, você vai no seu streaming e ouve agora, já. E é lógico que eu tenho que falar do... Ai, meu Deus, vai faltar o nome dele agora aqui. Do Dries Van Lier, achei aqui. Do Dries Van Lier, o vocalista instrumental do Focus. O Focus é uma banda holandesa, né, com uma repercussão menor do que outras bandas do circuito inglês, né? O Emerson Lake Palmer, o Pink Floyd, o Yes, o Genesis, né? O Focus, inclusive o Focus, ele tem uma escola musical muito próxima do Genesis, né? Tem uma escola musical próxima, um estilo melódico próximo. E no Focus, a voz do Dries Van Lier é muito fundamental. Ela é usada como instrumento quase que o tempo todo. Ele solfeja muito. Ele não só canta a letra, interpretando a letra de uma maneira muito poderosa, mas também ele solfeja muito, fala lá, 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 etc. Ele vai usando a voz dele quase que o tempo todo para complementar os instrumentos. É uma voz poderosa. No Hocus Pocus, a famosa música Hocus Pocus, a voz dele é um solo. Ele faz um solo junto com a guitarra, em Hocus Pocus, por exemplo. Isso também acontece com Deep Purple, com Ian Gillan e Ritchie Blackmore, por exemplo, em Strange Kind of Woman, uma música extraordinária do Deep Purple, onde existe um duelo de guitarra e voz
pelo Ian Gillan e pelo Ritchie Blackmore. Se você quiser ouvir, vai lá, Deep Purple, Strange Kind of a Woman, ao vivo, tá? No Made in Japan, por exemplo, que eles fazem um duelo assim, sensacional, a voz competindo diretamente com a guitarra, né? Isso aí é sensacional. A Janis Joplin também fez isso, né? Diga-se de passagem. O Focus também tem um outro álbum que é bem interessante para você ouvir, essa questão da voz instrumental do Dis Van Leer, que é esse aqui, o Hambúrguer Concerto. Eu não falei o nome desse, né, gente? Esse aqui é o Moving Waves. As ondas que se movimentam, né? O movimento das ondas, né? E aqui o Hambúrguer Concerto, também é um álbum extraordinário do Focus, e você vai ver bem o que eu estou falando. Também tenho que citar aqui o Ian Anderson, tem que citar aqui também o Ian Anderson, vocalista do Jethro Tull, que é outra voz absurdamente instrumental e que é usada num estilo muito próprio, que lembra muito a música medieval. A maneira de cantar do Ian Anderson no Jethro Tull é claramente um estilo de canto medieval. É bem interessante também, apesar de que eu não sou um grande fã do estilo do Jethro Tull, exatamente até por causa do estilo vocal do Ian Anderson, mas respeito, acho talentosíssimo, genial. Para fechar, eu vou falar de uma das vozes masculinas mais impressionantes, que eu carrego essa impressão desde que eu ouvi essa música aqui pela primeira vez, se eu não me engano, em 1975 ou 76, por aí. Eu estou falando da música O Mani Padme Hum. Não sei se eu estou pronunciando, porque eu não sei falar porra nenhuma de indiano. Essa música tem um título indiano, O Mani Padme Hum, tá? E é da banda, uma banda menos conhecida ainda que o Focus, que é o Mandala Band. Eu estou falando aqui, ó, o Mandala Band. Essa é a capa clássica do álbum mais extraordinário do Mandala Band, que na época só compôs 2 álbuns, esse aqui e mais um. E o outro é bem inferior a esse aqui. Esse álbum aqui, gente, é absolutamente apoteótico. É um dos maiores símbolos do rock erudito de todos os tempos. É esse álbum aqui, o Mandala Band. A primeira música aqui é o tal do O Mani Padme Hum, que é indiano. E inclusive tem essa aqui, né, esse símbolozinho, que é a mandala, né? A mandala é um tipo de um lenço indiano, né? Um lenço que eles usam lá. E é chamado, então, aqui veio o Mandala Band, né? Tudo junto, Mandala Band. Isso aqui é extraordinário. Principalmente extraordinário, porque isso é o Mani Padme Hum é uma sinfonia de rock erudito, imensamente erudito, em que o vocalista, eu vou ver se eu até acho o nome dele aqui agora, o David Duran, ele supera tudo que eu já vi alguém cantando numa música. Primeiro porque aqui o Mandala Band é um conceito musical, foi uma experiência musical de um produtor, tá? E esse trabalho, o produtor é o Vic Emerson. Não, o Vic Emerson, não sei, agora me falhou a memória aqui, mas não tem problema. Ele é um projeto musical para fazer uma grande composição de rock erudito, e ele foi composto exatamente no auge do rock erudito, por volta de 1975, tá? Se eu não me engano, esse álbum aqui é exatamente 1975. E ele aqui, o que ele fez? Ele criou uma banda, juntou os melhores músicos que ele pôde encontrar, o David Duran nos vocais, o Ashley Mulford na guitarra e na guitarra elétrica e na guitarra acústica, o John Stimpson no baixo e na guitarra, né, 12 cordas, né, guitarra 12 cordas, o Tony Cresswell na bateria, timpo, tambular bells, um percussionista, né? O Vic Emerson nos teclados todos, esse sim um multitecladista, e o coral de Londres, o The London Choral. Aqui você tem uma banda de rock com orquestra, com coral, com tudo que tem direito. Isso aqui, na minha opinião, é uma das apoteoses do rock erudito. É o Mandala Band, o álbum que se chama Mandala Band. Mandala Band, Mandala Band. É o álbum que é a apoteose do rock erudito, logicamente competindo diretamente com o Rick Wakeman, que já tinha feito isso em Viagem ao Centro da Terra, em 74,
e o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tal Redonda em 75, na mesma época desse álbum aqui. E esse projeto aqui deu imensamente certo. Tem uma música só de um lado, a música de 20 e tantos minutos, e depois tem mais duas músicas no lado... Três músicas no lado 2, tá? É um álbum assim extraordinário. E aqui, meu amigo, o vocalista, é um cantor lírico, é um tenor da melhor qualidade. Ele consegue interpretar a música espetacularmente nos primeiros movimentos. Outra coisa, essa música é dividida em 4 movimentos, são 4 movimentos, coisa típica da música erudita, Beethoven, Bach, quem você quiser, tá? Então aqui é extraordinário isso aqui. E ele, além de fazer um trabalho de interpretação da música, de vocalização instrumental, no final, meu amigo, é de arrepiar, porque vai crescer, é uma música que faz um crescente, ela vai crescendo, né? A melodia dela vai crescendo, vai se tornando exuberante, começa com a banda, daí a orquestra entra, depois entra o coral, todo mundo tocando e cantando junto, simultaneamente. E aí o vocalista, lógico que tem algum trabalho de mixagem ali, que dá um destaquezinho para a voz dele. Mas é impressionante a sensação que a gente tem de que ele consegue cantar acima de todo mundo. Ele canta acima da banda, acima da orquestra e acima do coral. É impressionante, é uma coisa arrepiante a experiência que você pode ter ouvindo esse álbum aqui, o Mandala Band de 1975. Isso aqui está disponível no seu streaming. Quando você acabar o nosso vídeo aqui, você vai botar aquele gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira, vai ver se você está inscrito no canal, vai deixar um hype pra gente, valeu mesmo, que é muito importante pra gente. Se puder, com algum trocado, se não puder, gratuitamente, já está de bom tamanho, e vai entrar para o nosso clube de membros VIP, porque corre o risco de você ganhar um brinde aí, tá? Nos sorteios que a gente vai fazer. Não deixem de ouvir tudo isso que eu falei aqui para vocês. Está tudo à distância de um dedo. É só você entrar no seu streaming e procurar isso que eu falei aqui, por exemplo, Renaissance, por exemplo, Analogy, por exemplo, Cover There, por exemplo, Evanescence. Esse aqui eu acho que a maioria conhece. Yes, Deep Purple, Renaissance, que eu já falei aqui, Focus, Moving Away e Mandala Band. Muito obrigado, gente. Até a próxima.